Bem-vindos, sejam bem-vindos a esse tempo muito especial. Excelente semana para todos. Que nesta manhã sejamos todos envolvidos pela atmosfera onde o nosso Supremo Bom Pastor venha nos guiar, venha nos orientar, venha nos tomar pelas mãos e nos conduzir aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e que não nos falte refrigério para nossa alma. Quero falar hoje sobre alguns princípios ou escolhas importantes para o nosso dia a dia. Bom dia, Nayane, mas antes eu queria ler que será o nosso texto básico do Salmo 37. Nós falaremos em cima apenas do versículo número 3, mas eu quero ler do versículo 1 até o versículo 8. Se puder ir comentando aí para o pessoal ser orientado, ser avisado que a live já iniciou, eu agradeço, por gentileza. Diz a palavra, Salmo 37, versículo 1, diz: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão e como a relva verde logo murcharão. Mas confie no Senhor, esse é o texto que nós queremos falar hoje. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele fará a justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se aborreça. Isso só leva ao mal. Lemos aqui o Salmo 37, do versículo 1 ao versículo número 8. Bom dia, Sana, bom dia, Andréia, bom dia, Mércia, para vocês que acabaram de chegar, Jéssica, sejam muito bem-vindos. Falaremos em cima do Salmo 37, versículo número 3, que diz assim: confia no Senhor e faça o bem, e viverá seguro na terra e prosperará. Quando nós falamos sobre escolhas, obviamente, em todos os momentos, bom dia, Kelly, bom dia, Eduardo, sejam bem-vindos, Shalom, minha amada. Quando nós falamos de escolhas, nós queremos trazer aqui a marca e a força que tem cada uma delas. Por exemplo, nós estamos aqui nesta manhã e muitas oportunidades já apareceram para nós. Ao abrir os olhos, você teve a escolha de se levantar, de fazer algumas coisas, ou você poderia muito bem fazer a escolha de estar dormindo, fazer a escolha de estar deitado, mas já nesta manhã, muitas decisões foram tomadas. E o salmista aqui no versículo 3, ele vai trazer para nós essa necessidade. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Aqui está um princípio, aqui está um mandamento com promessa. Uma escolha que resulta em promessas. Nós temos aqui um princípio: confie no Senhor e faça o bem. Bom dia, Luciana Bittencourt, bom dia, Ju, bom dia, Carlinha. O princípio: confie no Senhor, faça o bem. Deus te abençoe, filha amada do Senhor. Confie no Senhor e faça o bem. Um princípio. E o resultado dessa decisão, dessa escolha em confiar no Senhor, me levará, olha o que o texto diz, você viverá seguro na terra e prosperará.
A escolha que eu faço em depositar a minha confiança em Deus me levará a desfrutar de um ambiente seguro, me fará prosperar nessa terra. É promessa. Então você veja bem que aqui a confiança, desse leque de confiança em Deus, ele é abrangente. O leque da confiança em Deus nos conduz a territórios onde a gente não imagina, territórios inimagináveis. O que poderíamos dizer sobre grandes decisões para este tempo, então? Que nós precisamos de muita sabedoria. Uma decisão, nossa, a Bíblia mesmo é carregada de textos que fala que o justo age em sabedoria. O justo se manifesta em sabedoria. O justo se posiciona em sabedoria. A Bíblia fala que a sabedoria seja o cinto que governa as nossas decisões. A Bíblia também nos fala, e foi texto do nosso devocional como igreja de ontem, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente. Nós precisamos de sabedoria, por isso nós precisamos adentrar nesse território da confiança em Deus, sabendo que quando eu confio em Deus, Ele delega, Ele entrega. E nós vamos ver aqui, quando o texto do salmista traz para a gente um princípio e uma promessa, confie no Senhor e faça o bem, princípio, e você viverá seguro na terra. Ele está trazendo para nós aqui que nesse ambiente de confiança, a sabedoria aparecerá. Nesse ambiente de confiança em Deus, Deus reservará a sabedoria para se instalar nas suas escolhas. Para que nós façamos essas boas escolhas, nós vamos precisar de sabedoria, mas acima de tudo, nós vamos precisar de coragem para manter a confiança em Deus. Por que coragem para manter a confiança em Deus? Porque muitas vezes, em determinadas escolhas, nós vamos bater de frente com muita gente. As nossas escolhas muitas vezes não serão as escolhas viáveis para todo mundo. Por isso nós vamos precisar de coragem para continuar crendo que Deus está no controle, para continuar colocando, depositando a nossa confiança em Deus. E acima de tudo, nós vamos ser levados a colocar toda a nossa esperança em Deus. Confiança é esperar a ação de Deus. É você se restringir a tomar uma decisão precipitada, você se restringir a não confiar na força do seu próprio braço e agir imprudentemente, agir impensadamente. A confiança em Deus nos leva para o lugar de saber esperar, de saber exatamente a hora de agir, de confiar que não é hora, não é o momento e que precisamos aguardar confiadamente de que Ele está no controle de todas as coisas. Nesse Salmo 37 que lemos aqui, lemos do versículo 1 até o versículo número 8 e destacamos o versículo número 3. Aqui esse texto nos convida a escolher a fé em Deus, a nossa confiança em Deus acima de qualquer coisa. O salmista diz: confie no Senhor, confie no Senhor. Mas o que é fé para você? Para mim, fé, eu sempre traduzo, defino como a tomada da palavra de Deus por verdade. É quando eu pego o que está escrito, é quando eu pego o que está estabelecido aqui nesse livro e trago para o meu dia a dia. E aqui, bem do lado da minha Bíblia, está o meu caderno de anotações. Todas essas anotações aqui já foram feitas desde o dia 1º de janeiro. São anotações de que eu olho para textos importantes escritos aqui e anoto aqui. O que eu estou anotando aqui, textos importantes?
Textos que em determinados momentos eu terei que aplicar, em determinadas necessidades eu terei que colocar em prática. A fé é eu pegar essa palavra aqui no momento certo, em sabedoria, e colocá-la em cima daquela decisão a ser tomada, daquela escolha, porque Deus é fiel. Mas Deus é fiel não a mim, Deus é fiel à sua palavra. Por isso que quando nós falamos escolher confiar, é depositar a nossa esperança, é depositar a nossa confiança de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Hoje, o Pai nos chama a escolher, a caminhar por fé. Até porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra nos fala, nos dá essa certeza de que o movimento de Deus é sobre aquele que caminha pela fé. A Bíblia também diz para nós que toda decisão que nós fazemos, se não for pela fé, ela é pecado. A Bíblia fala que toda decisão que nós devemos tomar, que nós tomamos, toda decisão que fazemos, se não for pela fé, é pecado. Porque o justo, os filhos de Deus, estes são convidados a viver pela fé. E quando nós falamos de viver, nós estamos falando de que a fé seja até o momento da nossa respiração. A fé, seja nas coisas pequenas, seja nas coisas grandes, eu vou apresentar a Deus na certeza de que Ele está cuidando de tudo, na certeza de que Ele tem a melhor decisão, a melhor opção. Então, quando falamos de decisões, quando falamos de escolhas, nós pensamos, obviamente, no livre-arbítrio que Deus nos entregou e que devemos fazer bom uso dele. Se Deus nos presenteou com algo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, cara, se Deus me deu livre-arbítrio, eu preciso usar bem esse presente que Ele me entregou. E não tem uma outra maneira de usar bem o livre-arbítrio se não for agir em cima de um comando, agir em cima de uma determinação divina, agir em cima daquilo que a palavra de Deus constrói. Viktor Frankl, um grande escritor, ele diz que podem tirar tudo de um homem, menos uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Até porque são as nossas escolhas que balizarão o nosso julgamento, são as nossas escolhas que determinarão as nossas conquistas. São as nossas escolhas que nos colocarão na rota do nosso propósito. São as nossas escolhas, o livre-arbítrio bem feito, bem escolhido, bem colocado, com sabedoria, é que vai nos colocar neste lugar do nosso destino profético. Então, eu quero hoje trazer para nós aqui 3 escolhas assertivas. Escreva para mim aí, por gentileza. 3 escolhas assertivas. Quando eu peço a você para escrever, é porque, além de escrever, colocar aí os coraçõezinhos, os foguinhos, comentar alguma coisa, isso ajuda a outras pessoas a saberem que a live está acontecendo. Então vamos lá. 3 escolhas assertivas, 3 escolhas importantes que devemos fazer. A primeira delas, você vai poder escrever aí pra gente: escolha confiar mesmo sem entender. Escolha confiar mesmo sem entender. E aí está a base da nossa fé, né? Fé é o confiar, muitas vezes sem entender o que está para acontecer, o que vai acontecer. Veja bem Provérbios 3, versículo número 5. Confia no Senhor de
todo o seu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que eu devo não balizar a minha confiança na força do meu braço, na sabedoria humana, naquilo que eu posso fazer humanamente. Mas o texto está dizendo aqui que a minha confiança e confiança de todo o coração, ela não deve se apoiar no meu próprio entendimento, nos diplomas que eu tenho. Não. Quando a palavra nos fala na necessidade que nós temos de que trazer a fé, confiar, mesmo sem entender, veja bem o que Jó diz pra gente, Jó no capítulo 13. Obrigado por comentarem. Jó 13, versículo 15, diz assim: ainda que me mate, ele é minha única esperança, apresentarei a ele a minha causa. Veja alguém que confia, que Jó dizendo, ainda que ele me mate, ou seja, qualquer decisão que ele tomar, eu sei que é a melhor decisão da vida. O que ele fizer, eu sei que é a melhor coisa que eu preciso, é do que eu preciso. A decisão do Senhor, ela está acima do meu entendimento. A decisão do Senhor está acima, ou a decisão pelo Senhor está acima da minha confiança. Jó 13, 15. Ele vai dizer, ainda que ele me mate, ele é a minha esperança e apresentarei ele a minha causa. A certeza de que a melhor decisão está nas mãos do Senhor. Então, confiar em Deus, sem entender, obviamente para nós, é um ato de fé. É um ato de confiança. É um ato daquele que escolhe descansar no caráter de Deus, em vez de depositar a sua força nas circunstâncias visíveis, naquilo que os seus olhos veem. Não. A Bíblia está claramente dizendo para nós que a nossa certeza, a certeza daquele que crê, os filhos de Deus, os justos, não são daqueles que retrocedem, os justos confiam, os justos se alegram na esperança, na expectativa, na confiança. Pelo contrário, ele não se desespera. Pelo contrário, ele não coloca tudo a perder. Ele tem a certeza de que Deus fará o que precisa ser feito. Mas nós falamos sobre isso, que descansar diante das coisas visíveis significa acreditar que Deus está no controle, que Ele conhece o melhor caminho e que Ele transforma a dor em propósito, mesmo quando o momento parece difícil ou contraditório. Domingo, na nossa série de mensagens Matadores de Gigantes, em um dos pontos que para mim foi bem significativo, quando falávamos sobre essa questão de que as nossas lutas enfrentadas, os gigantes, que nós enfrentamos, eles fazem parte da pavimentação da rota do nosso destino profético. Isso significa que eles fazem parte das nossas escolhas, das nossas decisões, e que eles constroem, ajudam a construir essa avenida que nos conduz ao nosso propósito. Então, quando nós falamos que acredita que Deus está no controle, que Ele conhece o melhor caminho, é entender que mesmo diante da dor, Ele faz com que aquela dor se revele para nós como propósito de vida. Será que diante das grandes decisões nós temos nos posicionados como alguém que carrega essa confiança em Deus? Será que nos momentos de intempéries, nos momentos difíceis, nos momentos turvos, quando as tempestades se levantam, será que nós temos depositado a nossa confiança em Deus? Em quem você confia? Aonde você se agarra? Onde você se aferra? Onde está o foco dos seus olhos? Onde está a sua esperança nesse momento difícil que você está atravessando? Como Jó disse, ainda que ele me mate, nele colocarei a minha esperança. A certeza de que ele me ouve,
a certeza que Ele está no controle. E eu sempre penso que o nosso Deus não perdeu nenhuma guerra. Não é a nossa que será perdida. Ele não nos abandona nunca, jamais. Promessas do Senhor são infinitas. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. A Bíblia diz: eu te sustento com a minha destra, na minha mão direita vitoriosa. Imagina que coisa gloriosa. O que temos sido levados pelos acontecimentos deste mundo? Temos sido conduzidos pelos problemas ou temos nos colocado na posição de resolver os problemas? Confiar em Deus não é quando tudo vai bem. Isso aí todo mundo faz. Mas principalmente, confiar em Deus é principalmente quando as circunstâncias do lado de fora, as circunstâncias externas, não são nada favoráveis. Jesus confiou no Pai ali no Getsêmani, no momento da dor. Jesus confiou no Pai ali na cruz, mesmo diante de todo o sofrimento. Nós olhamos para Abraão, confiou em Deus, mesmo sem saber para onde estaria indo. Quando Deus o chama e diz: vai para uma terra que te mostrarei. Ele saiu e foi. Quando Deus pede para sacrificar o seu único filho, ele foi. Ele confiou que Yahvé Jireh, o Deus da provisão, estaria ali para dar um escape. A certeza que nós temos que quando nós passamos por um momento difícil, que está tão difícil que às vezes a gente pensa que a gente vai ser destruído, lembre-se que sempre haverá um escape. Abraão confiou, mesmo sem saber para onde estava indo. E para mim, uma das confianças, um dos textos que para mim mais mexe ao meu coração foi Maria. Confiou no Espírito Santo quando avisado pelo anjo que ela estaria grávida do Salvador. Hoje, talvez, contar essa história não exija tanto de nós. Mas eu fico imaginando essa experiência de Maria para o tempo em que ela vivia. O que ela rompeu para dizer sim, para colocar a sua confiança, para colocar a sua esperança em Deus. Quando escolhemos confiar em Deus, tenha certeza de que Ele troca o nosso fardo pesado pela leveza da esperança. Não tem coisa mais gloriosa, coisa mais gostosa, queridos, do que a gente pegar os nossos fardos e apresentar a Deus. Pedro traz isso para nós quando ele diz na sua carta: lançai sobre Ele as vossas ansiedades, preocupações, inquietações, porque Ele tem cuidado de vocês. A Bíblia não fala que Ele cuidará. O texto diz que Ele tem cuidado. Isso significa que Ele cuidou ontem, que Ele está cuidando hoje e que Ele continuará a cuidar amanhã, nas necessidades da vida. A confiança, ela vem de conhecer quem Deus é e, acima de tudo, de saber a nossa identidade nele. Quem Deus é? Eu sempre penso naquela passagem de Mateus, quando Jesus chega para os discípulos e, principalmente sobre confiança, está atrelado a saber quem a pessoa é. Por exemplo, aqui eu estou diante dos meus olhos aqui duas pessoas que eu conheço, a pastora Teônia e o Eduardo. Eu sei o que o Eduardo faz, eu sei o que a pastora Teônia faz. Se eu preciso de qualquer uma das coisas que os dois fazem, eu sei que se eu preciso de uma oração,
eu vou pedir para a pastora Teônia. Se eu preciso de um conselho, eu vou pedir para a pastora Teônia. Se eu preciso de algo voltado para a construção, algo para a construção civil, eu vou perguntar ao Eduardo e vou confiar que ele tem uma palavra, que ele tem a direção, que ele tem ali o esclarecimento. Então, quando nós escolhemos confiar em Deus, é saber primeiramente quem Deus é e, acima de tudo, quem nós somos nele. Então, por isso que eu trago para mim, sobre confiança, aquele texto de Jesus ali em Mateus, quando ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E aí cada um deles ali começa a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que você é o João Batista, profeta e tal. E Jesus para e diz: tá, tudo bem, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Sabe por que Jesus faz aquela pergunta para os seus discípulos? É porque naquele momento a expressão que Jesus estaria dizendo para eles mudaria tudo, mesmo se Jesus não estivesse ali presente. Porque Jesus disse: porque vocês só terão de mim aquilo que vocês forem capazes de enxergar em mim. Então, confiança em Deus, eu preciso primeiro saber quem Deus é e o que Ele pode. Porque essa certeza do que Ele é e do que Ele pode, é porque eu sei que no tempo oportuno eu posso buscar dele. Eu só terei de Deus aquilo que eu for capaz de enxergar nele, saber quem ele é, no que ele pode e, acima de tudo, quem eu sou nele. Entendido isso? Porque isso fica claro para nós. Se você serve a um Deus que tudo pode, naquele momento da dor, naquele momento do sofrimento, você vai dizer: Pai, eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus propósitos são frustrados. Eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de vir. Eu sei que o Senhor não se ausenta do trono, e este meu lugar, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, à direita do Senhor, e eu tenho Cristo intercedendo por mim. Por isso sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Quando eu tenho a convicção de quem Deus é e o que eu sou nele, fica mais fácil depositar a nossa confiança nele. Então entenda bem isso, escolha confiar. A segunda escolha, primeiro, escolha confiar mesmo sem entender. Porque tem muita coisa que naquele momento você não vai entender. Mas confie, entregue. A segunda escolha é escolha agir mesmo diante dos riscos. E também falávamos sobre isso na palavra de domingo. Se você não assistiu, está lá no nosso canal. Você pode se expor a essa palavra, que para mim ela foi poderosa demais. Então nós temos aqui escolha confiar, mas além de confiar sem entender, nós temos aqui o segundo ponto, que é a ação baseada nessa confiança. É o segundo ponto. Escolha agir mesmo diante dos riscos. Escolha agir mesmo diante dos riscos. O texto está dizendo para nós, o primeiro texto que nós lemos lá de Provérbios 37:3, e faça o bem. O fazer o bem é agir em cima do que você crê, é agir em cima daquela fé que você professa. Diante de uma palavra de Deus, haja. Deus falou, haja. E se ele não disser, não faça. Agir, escolha agir mesmo diante dos riscos.
Se Deus falou, faça. Se Ele não falou, não faça. Haja. Mas de que maneira? Com integridade, com generosidade e com amor. Que os nossos atos revelem integridade, revelem generosidade, revelem amor, porque tudo o que o mundo precisa hoje é de alguém íntegro, alguém generoso, alguém amoroso. A própria palavra diz que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Se não de uma outra maneira, não. Que maneira? Se não com integridade, com generosidade, com amor. Mas escolha também agir compartilhando quem Jesus é, por onde você passa. E às vezes, principalmente dentro de casa. Como você age dentro de casa? Revelando Jesus na vida das pessoas da sua casa, através dos seus atos. Não estou falando de pregar a Bíblia, não estou falando de pregar a palavra. Estou falando de que as suas ações revelem quem Jesus é. Escolha, haja, compartilhando quem Jesus é no ambiente da sua família, através da sabedoria no falar, a sabedoria no se comportar. Escolha compartilhar a fé que você está aprendendo, a fé que você está desenvolvendo, e compartilhe esperança, principalmente no mundo carregado de desespero. Como passamos por pessoas desesperadas? Como passamos por pessoas que estão perdidas? Precisamos compartilhar esperança. E certamente, haja diante da melhor escolha, a melhor decisão a ser tomada. Então, primeira coisa, escolha confiar, mesmo sem entender. A segunda, escolha agir. Mas agir com sabedoria, agir com integridade, agir com amor. E por fim, antes da gente orar, o terceiro ou a terceira escolha que vamos fazer. Escolha descansar, mesmo sem ainda estar vendo os resultados. Escreva aí, por favor. Escolha descansar, mesmo sem ainda ver os resultados. Isso é um exercício de fé. Este é um posicionamento de fé. A Bíblia diz, habitará na terra, o texto que a gente leu de Provérbios 37:3. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Habitará, serás. Escolha descansar, mesmo sem ainda estar vendo resultados. Ainda não está nas suas mãos, mas a fé é crer. A fé é agradecer antes de receber. A fé te coloca naquele lugar como se você já estivesse visualizando os resultados. Descansar não é ficar na inércia, mas é dar passos conscientes de que Deus está no controle. Descansar nele. E por que descansar? Porque o resultado da fé é o descanso. Uma pessoa ansiosa, preocupada, ela está tirando a confiança em Deus e colocando mais força, mais dependência nos problemas. O resultado da fé sempre será descanso. Deus enxerga além das nossas circunstâncias. Deus está enxergando além dos problemas que você está enfrentando. Deus trabalha para cumprir os seus propósitos em nossas vidas.
Tudo que Ele faz é para serem pedras. Todas as ações de Deus são pedras de pavimentação para a formação deste lugar onde nós vamos passar, deste lugar onde nós vamos realizar. Quando a palavra nos diz, no Salmo 23, versículo número 2, diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Quando nós falamos em descansar, escolher descansar, mesmo sem ver resultados, é a confiança que nós temos no nosso Supremo Pastor. É a confiança nele. Você sabia que a ovelha, animal, quando o texto diz, em verdes pastagens ele me faz repousar, ele me obriga a descansar. Por que ele me obriga? Porque a ovelha animal, o período que a lã mais cresce é quando ela está descansando. Isso traz para nós que nós produzimos mais quando descansamos. Nós produzimos mais quando descansamos. Quando confiamos em Deus, quando temos a certeza de que Ele está no controle. Escolher a fé é uma decisão diária. Escolher a fé em Deus é uma decisão diária de confiar em suas promessas, mesmo diante das incertezas, mesmo diante dos medos, mesmo diante das circunstâncias contrárias. Significa agir com base no que nós cremos, significa perseverando ali nas orações e manter a fidelidade nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Ser fiel quando tudo está bem não é um grande exercício. O nosso exercício é sermos fiéis em tempos de dificuldade, reconhecendo que a nossa força, talvez você esteja hoje desse jeito, estou sem forças. Eu quero dizer para você que ela, nesta manhã, será renovada no Senhor quando você escolher confiar que Ele está no controle de tudo. Esse agora é o nosso momento de oração. Momento que nós vamos orar em cima do que nós falamos aqui, mas também é um momento de apresentar os seus pedidos a Deus. Quais são os seus pedidos a Deus para a gente orar nesse exato momento? Escreva aí, por gentileza. Escreva aí qual o seu pedido de oração para a gente. Nós vamos orar juntos, juntinhos. Escreva aí para a gente orar agora. Vou esperar por vocês, pela minha saúde. Verdade, minha querida Eudinha, que saudade de vocês, viu? Pela minha saúde, vida sentimental. Vamos lá. Completa aí a física, que para mim só saiu para mim. Transição profissional, pelo meu casamento, pela empresa da família. Escreva aí para a gente orar junto, abençoar a nossa família, nossos projetos que estão na mente, pela minha saúde, a física. Vamos orar para a causa judicial, pela minha cura. Peço pelos meus filhos e netos, saúde, sabedoria do meu casamento, libertação do álcool do meu esposo. Peço oração para o meu filho, pelo parto. Que bênção, já está perto, Carlinha, que bênção. Amém, pelo Connect que vai acontecer em Major, que será uma bênção. Que venha libertação, cura, na autoridade do nome de Jesus. A Valéria, querida Valéria, pelo meu casamento, pela saúde da minha família, pela minha saúde, provisão financeira, porte de trabalho.
Maravilha, queridos. Enquanto você está escrevendo aí, vamos colocar diante de Deus. Você crê que tudo é possível? Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Nenhum dos planos de Deus serão frustrados. Que lindo, Hilda, netinha Olivia que vai chegar, que tá uma bênção. Vamos, Selminha, orar assim pela prosperidade da gráfica. Eita Jesus, quanta dor. Vamos orar comigo nesse momento? Ai, ai. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Reconhecemos a tua soberania. Reconhecemos quem tu és, detentor de todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Deus que é fiel à sua palavra. Deus que movimenta céus e terra em favor dos seus filhos. Deus que é o supremo pastor e bispo de nossas almas, que sempre nos toma pelas mãos para nos conduzir para o lugar das nossas necessidades. Nos curvamos diante do Deus que é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. És o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele que eu tenho a certeza de que toda a terra está cheia da sua glória. Que desde o início do dia até o fim do dia, tu estás no controle de todas as coisas. Quando dizemos que tu és detentor de todo o poder no céu e na terra, nós cremos e escolhemos confiar que nada é impossível para o Deus do impossível. O Deus que criou os céus e terra, o Deus que colocou os luminares, o Deus que fez separação entre terra e água, entre o seco e o molhado, o Deus que estabeleceu o homem como coroa da sua criação, o abençoou e liberou sobre ele a unção de frutificação, de multiplicação, e sobre ele estabeleceu como canal de autoridade nessa terra. Tu és não o Deus como muitos se apresentam. Tu podes ser Deus para todas as pessoas, mas para nós tu és o nosso Pai. Nossa filiação foi resolvida, porque antes estávamos órfãos e fomos adotados pelo Senhor. Fomos acolhidos pelo Senhor. Fomos presenteados, ó Deus, por esse lugar, assentados com Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos, ao lado de Papai. Esse é o lugar onde nós nos refugiamos. É neste lugar que fazemos as nossas escolhas. É neste lugar que tomamos as nossas decisões. Nesta manhã, diante desta palavra, o nosso desejo é que teu Espírito, Pai, o Espírito Santo que habita em nós, o Consolador, o nosso guia,
que Ele nos instrua a saber fazer de uma forma assertiva as nossas escolhas, que possamos escolher confiar, que possamos escolher agir em tempo oportuno e, acima de tudo, que possamos fazer as nossas escolhas, ó Deus, de crer, de confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, de olhar para as situações e escolher descansar, mesmo sem ainda ver os resultados. Tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. E é nossa certeza, Pai, que eu lanço diante do teu trono todos os pedidos de oração que foram colocados neste ambiente dessa live, nesta hora. Nós depositamos aos teus pés os nossos pedidos, na certeza que deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra e que julga retamente. Aqui nós temos pedidos de oração voltados para o casamento, para a vida sentimental, para a saúde física, para a saúde financeira, relacional, para a vida espiritual, para eventos, ó Deus, que acontecerão neste final de semana, por portas que precisam ser abertas, por condição, Pai, de saúde na condução, ó Deus, do nascimento do filhinho da Lorena, do Pedro, nesses últimos momentos, ó Deus, do parto da Olívia, onde o Senhor está no controle da Jéssica, do Daniel, no controle emocional e espiritual, bem como na vida da Lorena e do Pedro, e de todas as demais pessoas que se encontram nessa live, Pai. Pela fé e pela intercessão, eu adentro nos lares de cada um, Pai. E oro por uma atmosfera de paz, cessando as brigas, nessa condição, ó Deus, do jugo desigual entre casais. Oramos, ó Deus, para que haja a conversão do coração do marido ao coração da esposa, e o coração da esposa ao coração do marido. Que cessem as guerras, que cessem os desentendimentos, que a paz que excede todo entendimento entre e faça uma transformação no ambiente desta casa. Eu oro, meu Pai, por esse lar que se encontra em desespero. Eu oro por esse lar que está enfrentando uma enfermidade física, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. E eu creio na tua palavra. Está escrito que certamente na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, sarados, sarados. Tomamos esta palavra e devolvemos-la ao Senhor, Pai, na certeza de que Tu não és homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falou o Senhor e tudo será estabelecido. Venha o Teu reino sobre este lar, sobre a vida desta mulher que está nesse processo de espera.
que não cesse a esperança nesse coração, que não acesse o canal de dúvida diante desse momento de espera, mas pelo contrário, que essa mulher possa se levantar com confiança, na certeza de que nenhum dos seus projetos serão frustrados. Eu oro, meu Pai, por portas de emprego sendo entregue, ó Deus, aos seus filhos que tanto necessitam. Que haja um ajuste financeiro na vida de todas as pessoas que aqui se encontram. Que Yahvé Jireh, o Deus da provisão, entre em operação nesta hora. Que Yahvé Rafa, o Deus que cura, adentre esse corpo humano nesta hora que está enfrentando essa enfermidade. E que haja vida, haja restauração, haja cura, na autoridade do nome de Jesus. Graças te damos, Pai, porque segundo a tua palavra, tu sempre nos ouve. E sabemos que nenhum dos seus propósitos serão frustrados. Profetizamos a conversão dessa família aqui representada. E as promessas do Senhor para nós é que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Não descansaremos os nossos lábios em oração até que tu venhas estabelecer a nossa família por objeto de louvor ao teu nome. A ti, Pai, a nossa gratidão, e apresentamos ao Senhor todas as nossas decisões ao longo deste dia. Instrua-nos, Espírito Santo, para a glória exclusiva do teu nome, na autoridade do nome de Jesus. É que nós oramos. Amém, amém e amém.